Eu quero cumprimentar as minhas irmãs e os meus irmãos e os meus amigos aí dos meios de comunicação, né? O Facebook, o YouTube, o Instagram e os outros veículos de comunicação, né? Eu quero passar uma aula hoje, né? Sobre a riqueza, que é um dom de Deus. É um dom de Deus e Deus dá a riqueza para quem quiser, né? Porque nós temos que deixar, né, essa falsa humildade, né, dizendo que o cristão ele tem que ser pobre, miserável. E se Deus quiser enriquecer a pessoa? Então tem muitos aí que criticam, né? Mas vamos ver à luz da Bíblia, né? Quando Deus prospera uma pessoa, né? Vamos para o livro de Eclesiastes, capítulo 5, no versículo 19. E quanto ao homem a quem Deus deu riquezas e fazendas, ele deu poder para delas comer e tomar a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. A riqueza é um dom de Deus. Se Deus deu riqueza para a pessoa, fazendas, bens, a pessoa tem que se alegrar, usufruir do trabalho da sua mão, se Deus está abençoando. E aqui não está dizendo só para cristão, não. Deus ele pode enriquecer tanto o cristão quanto o ímpio também, porque a riqueza é dele. Vamos para Mateus, Evangelho de Mateus. Vamos no capítulo 5, no versículo 45. Para que sejais filhos do vosso Pai, que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons, e a chuva desça sobre justo e injusto. Então Deus ele dá riqueza, tanto para o cristão, tanto para o ímpio, né? Porque é um dom de Deus. A palavra fala. Vamos ver aqui. Deus ele faz chover, tanto para o justo e para o injusto, né? Nós vemos aqui em Atos 14. Aqui, ó. Versículo Atos 14, 16 e 17. O qual nos tempos passados deixou andar todas as gentes em seus próprios caminhos, e contudo não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento e de alegria os vossos corações. Então, Deus ele manda a chuva, até para os ímpios até, prosperidade, porque isso é um dom de Deus, né? A riqueza. Vamos para Mateus, voltar lá para Mateus, capítulo 6, vamos ler do 25 ao 33. Vamos ler aqui. Quem não tem riqueza de Deus, contente-se com o que comer e vestir. Se Deus não dá riqueza, contente-se com o que você tem, com o que vestir, com o que comer, tendo um teto para dormir, porque nem todos vão enriquecer. Do versículo 25 ao 33. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor
do que elas? E qual de vós poderá com todos os seus cuidados acrescentar um côvado à sua estatura? E quanto ao vestido, por que andais solícitos? Olhais para os lírios do campo, como eles crescem. Não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, com que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai o primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, se a pessoa não tem um dom de riqueza, né, que Deus deu, se contenta com o que tem, com o que comer, com o que beber, com o que vestir, um teto para dormir. Deus, ele é o dono do ouro e da prata. Ele dá a riqueza para quem ele quiser. A Bíblia fala, vamos aqui para Ageu, o livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 8. Olha o que Deus diz. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. Ele enriquece quem ele quiser. A Bíblia diz que Abraão, ele subiu rico do Egito. Ouro, prata, gado, escravo. Vamos para Gênesis, capítulo 13, versículo 1 e 2. Subiu, pois, Abraão do Egito para a banda do sul, ele e sua mulher e tudo o que tinha, com ele Ló. E Abraão muito rico em gado, prata e ouro. Deus enriqueceu Abraão. Só que a diferença é que o coração de Abraão não estava no dinheiro. O coração de Abraão. Abraão, quando ele viu 3 viajantes que ele pensou que eram anjos, no capítulo 18, ele viu uma oportunidade de fazer o bem, porque ele sabe que o viajante do deserto necessita de víveres, comer, beber, água. Então ele mandou Sara matar um bezerro, né? Fazer um bezerro cevado e fez um churrasco ali, fez uma ceia para eles. Eles comeram e beberam. Então ele viu uma oportunidade. Essa é o milagre de Deus. Quanto mais Deus dá para a pessoa, mais a pessoa ajuda os pobres em obras sociais. Quanto mais Deus dá, mais a pessoa ajuda. O irmão pode ser empresário, quantas pessoas ele pode ajudar, quantas cesta básica ele pode dar para as pessoas, quantas famílias ele pode matar a fome. Então é uma bênção, né, a riqueza. Nós vemos também no livro de Jó, vamos para Jó. Jó era mais rico do Oriente, a Bíblia fala, mas o coração dele também não estava na riqueza. Capítulo 1, versículo 3. E era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos e 500 juntas de bois e 500 jumentas. Era também muitíssimo agente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior do que todos do Oriente. Jó era o mais rico de todos do Oriente, mas o coração dele não estava na riqueza. Jó, ele diz que ele era a muleta do aleijado, ele era o olho do cego, ele era o socorro do pobre, porque ele fazia muitas obras sociais. Então ele ajudava bastante. Só que a riqueza tem que ter o espiritual. Se não tiver o espiritual, a Bíblia fala que você é um miserável.
Vamos para Apocalipse. Abraão e Jó tinham espiritual. Abraão, capítulo 3, versículo 17. Como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Então eu achava que era rico, né? Mas era um miserável, a Bíblia fala. Vamos para Lucas ver uma parábola, que se não tiver o espiritual, a pessoa está perdida. Que nem 1 Timóteo 6,10, que o amor e o dinheiro é a raiz de todo o mal. Se o coração estiver no dinheiro. Vamos para Lucas capítulo 12. Vamos do versículo 16 ao 21. Título: a parábola do rico insensato. 16 ao 21, né? E propôs-lhes uma parábola, dizendo: a herdade de um homem rico tinha produzido com abundância, e arrazoava ele entre si, dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derribarei os meus celeiros, e edificarei outros maiores. E ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é aquele que para si ajunta tesouro, e não é rico para com Deus. Então ele arrasou no coração, né? Eu estou enriquecido, tenho abundância. Aí come, bebe, regala, e Jesus disse, né? louco, hoje te pedirão a tua alma. Quem que vai pedir? O diabo. E o que tens é para quem? Tu é rico para você mesmo e pobre, e você é pobre para o reino dos céus com os pobres? Mas a pessoa tem que ter, além da bênção financeira, ela tem que ser rica espiritualmente, né? Vamos aqui em Lucas mesmo. Tem que ter a riqueza com o espiritual. Zaqueu tinha, né? A riqueza com o espiritual. Lucas 19, vamos do 6 ao 10. E apresentando-se, desceu e recebeu gostoso. E vendo todos isso, murmuravam, dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse Jesus: hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Zaqueu tinha a riqueza com o espiritual, porque quando ele teve um encontro com Jesus, ele disse: Senhor, metade que eu tenho dou aos pobres, e se eu roubei alguém, eu vou restituir 4 vezes, que a lei mandava, né? Malaquias 3,10. O dízimo é para prosperar na vida financeira. Então o dízimo é para prosperar a pessoa. Vamos para Malaquias. Malaquias capítulo 3. A função do dízimo é para prosperar o dizimista. Malaquias 3,10. Isso aqui é o mandamento.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela dos céus e não vos derramar sobre vós uma benção tal, que dela vos advenha a maior abastança. É a única passagem na Bíblia que Deus pede para fazer prova dele. Ele disse, eu não vos abrir a janela do céu e derramar uma benção tal. E ele ainda aqui disse que vai repreender o devorador, no versículo 11. Vamos agora falar sobre aqueles que criticam o dízimo. Pessoas que criticam. Porque eu nunca vi o dizimista falar mal do dízimo. Aquele que é fiel. Nunca vi ele na miséria. Eu nunca vi ele nos grupos aí falando mal aí na internet. Só os de fora que falam. E essa é a resposta aqui é para eles. Mateus capítulo 20, versículo 15. Ou não me é lícito fazer o que quiser do que é meu, ou é mal o teu olho porque eu sou bom. O dízimo é do dizimista. É só ele que tem que falar do dízimo, não os de fora. É só os filhos de Deus que estão na igreja. Os de fora não tem que falar do dízimo. Então a resposta aqui, ó. Ele está dizendo aqui na Bíblia, né? Não é lícito eu fazer do meu dinheiro o que eu quiser? Se eu dou o dízimo, o problema é meu. Se você é mau, se o teu olho é mau, o problema é seu, porque eu sou bom. Não devemos roubar a Deus. Vamos voltar lá para Malaquias 3, versículo 8. Roubará o homem a Deus, todavia vós me roubais, e dizeis, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. O ladrão não entra no céu, né? O dízimo é para abençoar na parte financeira. O dízimo, ele não é da parte da salvação. Mas o problema é que quem não dá é ladrão. Aí está roubando a Deus. Aí fica complicado, né? A função do dízimo é para abençoar a área financeira, né? Da pessoa, não tem a ver com a salvação, mas só que se você roubar, você é ladrão. É isso que fica complicado, né? 1 Coríntios 6, 10 fala aqui. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões. Fala que não herdarão o reino dos céus. A Bíblia fala que não é só dar o dízimo, né? É obedecer também. Obedecer o Evangelho. Vamos para Deuteronômios. Não adianta você dar e não obedecer o Evangelho, né? Obedecer a palavra de Deus. Pode até prosperar na parte financeira, mas as outras coisas vão dar errado. O espiritual não vai estar bem. Deuteronômio 28, versículo 1. E será que se ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Então não é só ofertar e dar o dízimo, é obedecer, é ouvir a palavra, né? A Bíblia fala de prosperidade, né? Vamos ver. Vamos para Salmos. Tem pessoas que dizem que não existe a teoria da prosperidade, né? Ou a teologia da prosperidade. Salmo capítulo 1, versículo 3. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Tudo que fizer prosperará. Então, a Bíblia fala de prosperidade. Vamos para o Evangelho de João, capítulo 10. Versículo 10. Eu quero a parte B. Vou ler tudo. O ladrão não vem, senão a roubar, a matar e destruir.
Agora, o que importa é a parte B aqui. Eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Jesus quer que você tenha vida em abundância. A Bíblia fala, em todo sentido, espiritual, familiar, financeiro. A Bíblia fala. Então, é para você abundar em todos os sentidos. A Bíblia fala. Vamos para 1 Coríntios capítulo 9. Vamos ler do versículo 10 ao 11. Ora, aquele que dá a semente, que semeia o pão para comer, também multiplicará a vossa semente e aumentará os frutos da vossa justiça, para que em tudo enriqueçais, para toda beneficência, a qual faz por nós, se deem graças a Deus. No capítulo 9, aqui, no versículo 8. E Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo para suficiência, abundeis em toda boa obra. 1 Coríntios 8, 9, a última passagem. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós se fez pobre, para que pela sua pobreza enriqueceis. Então, em todo sentido, saúde familiar, na vida do casamento, espiritual, ministerial e financeiro. Todo sentido profissional, Jesus quer que abunde. Então, Deus abençoe, irmãos, que essa aula seja proveitosa para a gente crescer na graça, cada dia mais, em nome de Jesus, amém.